Olá galera, bom dia, tudo bem? Tô aqui pra gente comentar sobre o slide que eu postei lá no Class sobre o estudo da equação geral da reta. Não pude gravar antes esse vídeo, tá? Por problemas pessoais aqui, mas hoje a gente vai estar aqui comentando do que é que se trata esse conteúdo, ok? Deixa eu só passar aqui. Trazendo aquela frasezinha de reflexão. No fundo do seu poço tem uma mola que te impulsiona para um aprendizado maior, no qual a maturidade te espera de braços abertos, tá? Sempre gosto de trazer essas frases para que a gente possa refletir um pouco sobre nossas vidas, sobre a atual situação, ok? E para a gente falar sobre a equação da reta, é muito importante que a gente lembre sobre o último conteúdo que nós falamos na unidade passada, que é a distância entre dois pontos, ponto médio, condição de alinhamento de 3 pontos, certo? Por quê? Esses 3 conteúdos, eles envolvem a reta. Quando a gente pensa na distância entre 2 pontos, a menor distância entre 2 pontos é uma reta. Então, eu deixei lá no slide de vocês, na apresentação, esses 3 exercíciozinhos aqui, só como uma forma de revisão, né? A primeira questão vocês vão calcular a distância de A até B. Você já sabe como se calcula a distância entre 2 pontos, né? A gente vai estar sempre considerando essa representação para esses pontos no sistema cartesiano. E ao representá-los, a gente, através do teorema de Pitágoras, vai encontrar que a distância entre 2 pontos vai ser dado pela raiz quadrada, vou colocar aqui a raiz quadrada do x do B menos o x do A ao quadrado mais y do B menos y do A ao quadrado, ok? Então, se nós precisamos aqui calcular a distância entre quaisquer pontos dados, basta aplicarmos nessa formulazinha aqui e facilmente vamos encontrar. Qual a dificuldade que vocês poderão ter aqui nessa expressão? O jogo de sinal, tá? Então, tem muito cuidado. Lembra que existe o menos da fórmula, mas pode ser que algum elemento do par ordenado aqui, ele seja negativo. Então, não esqueçam de realizar o jogo de sinal antes de qualquer outra coisa, certo? Na segunda questão aí, nós temos que obter 2 pontos, né, que divide esse segmento em 3 partes. A gente daí pode pensar como a utilização do ponto médio, né? Nesse caso, como está sendo dividido em 3 partes, a gente vai ter que, em vez de dividir por 2, vai dividir por 3, achar aí a constante essa para x e para y, que vai permitir encontrar as coordenadas desses 2 pontos. E para a gente resolver essa terceira questão, é justamente o que eu preciso. Saber se os 3 pontos são colineares significa saber se esses pontos pertencem à mesma reta. Então, a gente viu no conteúdo passado que para determinarmos se 3 pontos eles são colineares, nós vamos estar trabalhando com matrizes. Para eles serem colineares, o determinante dessa matriz terá que ser 0. Então, eu vou ter aqui uma matriz de terceira ordem, né? Onde aqui eu vou ter a coordenada x, né, um abaixo do outro, aqui a coordenada y e aqui seguido de 1, certo? Nesse caso aqui ele já me deu os 3 pontos, então eu não iria utilizar o meu modo geral, eu iria utilizar os 3 pontos que foram dados, né? Aqui o ponto A, 1 e menos 1, aqui o ponto B, menos 2 e 7, e aqui o ponto C, 4 e 9. Tá? Eu não vou estar resolvendo, porque dá para vocês fazerem. E para a gente encontrar esse determinante, a gente pode encontrar utilizando o método de Sarri, né? Então, como é que faz o método de Sarri? Repete aqui a primeira, repete aqui a minha matriz, x, y1. Vou colocar aqui xa, tá? xa, ya, 1, xb, yb, 1. Pelo método de Sarri, eu vou estar repetindo aqui a primeira e a segunda coluna aqui no meio. No meio não, gente, aqui ao lado, perdão.
E vou fazer aqui o produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária, certo? Aqui y(a), yb. Quem é a diagonal principal? Essa daqui, ó. X multiplica y multiplica 1, y multiplica 1 multiplica xb, e 1 multiplica xa e multiplica yb, certo? Então, eu tenho que só ver aqui o que eu tenho 3 termos envolvidos nesse produto. Então, vai ser a diagonal principal menos a diagonal secundária, certo? Quem é a diagonal secundária? São esses 3 aqui, ó. Esse que multiplica y(a), que multiplica xb, x que multiplica 1, que multiplica yb, e y que multiplica xa e multiplica 1, ok? Então, para esses pontos serem colineares, essa subtração aqui vai ter que ser igual a zero. Se der diferente de zero, consequentemente, esses pontos não estão alinhados, ou seja, não são colineares. E é com base nessa informação que a gente vai estar pensando na equação geral da reta. O que significa pensar na equação geral da reta? É pensar numa expressão que seja capaz de definir essa minha reta. Então, para isso, eu vou estar considerando um ponto genérico, certo? Em qualquer local aqui dessa reta. É importante que o ponto pertença à reta para que eles sejam colineares, e a gente venha utilizar a condição de alinhamento dos 3 pontos. Por esta condição de alinhamento de 3 pontos, nós temos que o determinante tem que ser igual a zero. Certo? Então, eu vou pegar um ponto genérico qualquer, o ponto P. Vou colocar ele aqui no meio, por acaso, mas eu poderia colocar depois, antes, tanto faz. A única exigência é que ele esteja na mesma reta, certo? Então, para que eu venha expressar essa equação, eu vou estar aqui considerando esse ponto genérico, porque justamente eu não sei quem são as suas coordenadas. A sua coordenada ficaria na forma x e y, e as coordenadas dos outros 2 pontos, elas seriam especificadas. Dessa forma, nós poderemos facilmente chegar a essa equação. Vamos pensar aqui no exemplo que eu trouxe aqui na aula para vocês. Eu trouxe aqui a representação, né? De modo geral, a definição. Consideremos a reta R, caracterizada por 2 de seus pontos, A e B, sendo P um ponto genérico da reta, os pontos A, B e P estão alinhados. Então, vimos que eles iriam obedecer à condição de alinhamento, como eu já falei antes. Então, se eu aplicar aqui a regra de Sarri, eu vou facilmente poder representar essa minha reta na forma AX mais BY mais C igual a zero. Essa é a representação geral para uma reta, certo? Por que geral? Porque aqui não estou trabalhando com valores específicos para os pontos dados, que farei agora no exemplo, ok? Mas pensei na equação da reta, ela vai ter este comportamento, AX, BY mais C, onde A, B e C, eles são, na verdade, números reais, ok? Então, vamos pegar um exemplozinho aqui. Temos aqui, consideremos os meus pontos Q1 e R e Q. Q e R, perdão. Se eles são colineares, ou seja, se eu quero, através desses 2 pontos, determinar uma reta, eu vou ter que estar considerando, então, esse meu ponto genérico, que eu chamei também de P aqui, de coordenadas desconhecidas. Se ele é de coordenada desconhecida, eu diria que o meu ponto P, ele tem coordenadas x e y. Com isso, monto a minha matriz e vou calcular este determinante. Mais uma vez, vimos que para calcular o determinante de uma matriz, né, a gente vai estar aqui utilizando o método de Sarri. Eu vou aqui repetir a minha matriz, x,
y em 1. E as coordenadas, né? 1 e 1 aqui, do ponto Q. E a coordenada do meu ponto R, 4 e 5. E repito aqui é um 5. E repito aqui a minha coluna 1. Para aplicar o método Sarri, eu vou repetir a primeira e a segunda coluna. E agora, vamos lá calcular esse determinante, né? Isso daqui tudo vai ter que ser igual a zero. Diagonal principal vai ser x vezes 1 vezes 1, que vai ser igual a x, certo? Y vezes 1 vezes 4 vai dar 4y, então vai ser mais 4y. E 1 vezes 1 vezes 5 vai ser igual a 5, né? Mais 5. Então, esses daqui são os produtos, né, da diagonal principal. O produto aqui desse, somei cada um deles, menos a diagonal secundária. Diagonal secundária. Coloquei parênteses, porque se porventura tiver um jogo de sinal, não vai ter erro. Então, vai ser 1 vezes 1 vezes 4, 4. 1 vezes x vezes 5, 5x, mais 5x. E 1 vezes 1 vezes y, y, mais y. Isso aqui tem que ser igual a zero, ok? A condição de alinhamento dos três pontos. Vemos aqui que vou eliminar esse parênteses. Ao eliminar os parênteses, precedidos pelo sinal de menos, os sinais eles vão se inverter. Então, eu vou ficar com x menos 5x, né? Porque mais com menos, menos. Vou ficar, então, com menos 4x, certo? 4y é semelhante ao y, então vai ser 4y menos y mais 3y, subtraído ao sinal do maior, né? E 5 menos 4, 1, mais 1. Tenho aqui, portanto, a equação da reta. Só que, geralmente, quando a gente pensa na equação da reta, o meu x, comumente, ele é positivo. Então, o que é que eu faço aqui? Eu pego toda a minha equação e multiplico ela, no caso, pelo menos 1. O único intuito que eu quero é deixar a minha variável x positiva. Então, eu vou ficar, então, com 4x menos 3y menos 1 igual a zero. Podemos, então, afirmar que a equação da reta, né, que passa por esses dois pontos dados, foi definida por 4x menos 3y menos 1 igual a zero. Estaria errado eu parar aqui em menos 4x mais 3y mais 1? Não está. Porém, como eu acabei de falar, é mais comum nós vermos a representação da equação geral da reta com a minha variável x, ela sendo positiva, tá bom? Então, o primeiro exemplo está explicado. Aí vamos ter atenção só aos casos particulares. O primeiro caso particular é se o meu a ele for zero. Se esse meu coeficiente a, vou voltar aqui, na minha equação geral da reta, se ele for zero. Se isso acontecer, a gente observa que a minha reta ela vai ser paralela ao eixo de x. Por quê? Vejam bem, essa minha parte variável ela não vai existir. Ficarei, então, apenas com by mais c igual a zero. A gente vê que vai ter, então, aí uma reta constante. Lembrem, gente, a gente já estudou sobre reta quando estudamos a função lá do primeiro grau, lá no primeiro ano do ensino médio. Quando a gente estuda a função, a gente sabe que a função do primeiro grau, ela é representada, a função afim, né, ela é representada pela reta, que para essa função ela variar, eu preciso ter o x. Se eu considero, então, aqui que o a, ele é zero, eu não tenho uma parte que vai variar. Significa, então, que essa minha função aqui,
ela seria constante, ok? Já então, no segundo caso, se o meu coeficiente B fosse zero, ou seja, não existisse essa região aqui, é como se esse meu elemento do domínio ele não tivesse imagem. Então, essa minha equação, essa minha função aqui no gráfico, essa reta seria paralela ao eixo de y, como a gente vai ver aqui, ó, seria paralela ao eixo de y. A gente pode até, através da definição de função, alegar que essa reta, né, que foi definida nesse gráfico, não representa uma função de primeiro grau, certo? Terceiro caso particular, eu tenho aí C igual a zero. Se o meu C fosse igual a zero, eu tenho uma função que vai estar sempre com essa minha reta passando pela origem desse ponto. Porque se de repente o x e o y fossem zero aqui até tem que corrigir aqui, tá? Teve um errozinho aqui de digitação. Eu só observo quando eu vou explicar, eu nem vi isso ontem. Eu observo então aqui que esse para-ordenado, ele pertence a essa reta, consequentemente, o gráfico dessa função, ele sempre vai passar pela origem, ok? Aí eu trouxe aí uns problemas, três problemas na verdade, e o último aí vocês vão ter exercícios para resolver, exercícios de fixação. No primeiro problema, a gente está associando um pouquinho da matemática com a física, né? Relembrando esse conteúdo. Aí eu tenho aqui, vocês estão com esse material aí, já podem acompanhar. Daí, então, vou escrever aqui embaixo, acho que dá para vocês verem. Suponhamos que você esteja participando de um campeonato, rally, no ponto inicial da etapa, tarará. Aí ele dá as coordenadas do ponto de partida e de chegada desse rally. A coordenada, vou chamar de ponto A, é de 200 e 350. E do ponto B, 600 e 650. Certo? Primeira pergunta. Qual é a distância do ponto percorrido? Qual a distância percorrida desde o ponto de largada até o ponto de chegada, né? Calcular a distância a gente já sabe, né? A distância, ela vai ser dada pela raiz quadrada, tá aqui, meu papelzinho. Pela raiz quadrada do x do b menos o x do a ao quadrado, mais y do b menos y do a ao quadrado. Então, x do a, y do a, x do b, y do b nós temos. Então, é só substituirmos aqui, certo? Então, a distância do ponto de partida ao ponto de chegada, que é de A até B, vai ser a raiz de x de B, 600, menos o x do A, 200, ao quadrado, mais y do B, 650, menos 350 ao quadrado. Bota esse radical até o fim, ok? Continha simples, né? Eu vou ter 600 menos 200, 400 ao quadrado, mais 650 menos 350, 300 ao quadrado. Cálculozinho simples. Vamos ter aqui... eu tenho essa potência alta para calcular, professora. O que é que eu faço? O número não é terminado em zeros, não está elevado ao quadrado, é só dobrar a quantidade de zeros. E calcula aqui o 4 ao quadrado e junta tudo, né? Então, 4 ao quadrado eu sei que é 16. Ele não era terminado em 2 zeros, mas não está ao quadrado, eu acrescento mais 2 zeros. Faltou o radical aqui, não esquece dele. Mesma coisa aqui para o 300. 3 ao quadrado eu sei que é 9, era seguido de 2 zeros, está ao quadrado, acrescento mais 2 zeros, ok? Logo, isso daqui vai ser igual, 160.000 mais 90.000 vai ser igual a 250.000, ok? E agora, como é que eu extraio essa raiz, já que é tão alta, né? O mesmo raciocínio que eu usei aqui. Quem é a raiz... já some com radical, né? Deixa eu riscar aqui.
Quem é a raiz quadrada de 25? 5. Ó, tenho 2 zeros aqui, é como se eu tivesse 100. Quem é a raiz quadrada de 100? 10. Então, vou colocar um zero. Tenho mais 2 zeros aqui. Quem é a raiz quadrada de 100? Zero. Logo, a distância de A até B vai ser de 500, pela alternativa B, 500 quilômetros. Ok? Então, A está respondido. B. Na alternativa B, ele quer saber quanto tempo foi gasto, né, para fazer esse percurso, considerando a velocidade média de 100 km por hora. Física, né? Velocidade média é uma razão da variação do espaço sobre a variação do tempo. A velocidade, a questão já deu, que é de 100, né? A variação de espaço a gente acabou de encontrar, que foi a distância percorrida, que foi de 500 quilômetros. E encontrar o tempo agora fica fácil. Nós temos igualdade de duas razões, então nós temos uma proporção. Faremos então o produto dos meios pelos extremos, logo ΔT vai ser igual a 5. 5 o quê? 5 horas, já que a velocidade foi dada em quilômetros por hora. Ok? Letra B também respondida. Ok? E a letra C, que ele quer, qual a equação dessa reta referente a essa rota? Para encontrar a equação dessa reta referente a essa rota, vamos ter que considerar um ponto genérico e vamos calcular o determinante dessa matriz. Lembre que, considerando esse ponto genérico, ele vai ter que estar alinhado, ou seja, vamos utilizar a condição de alinhamento dos 3 pontos. Representei então meu ponto genérico. Vou colocar os uns aqui, né? Que é a forma que eu utilizo para calcular o determinante, e as coordenadas de cada ponto. Do meu ponto A, 200 e 350. E do meu ponto B, 600 e 650. Pronto. Vamos resolver também por Sarri. Repita a primeira e a segunda coluna. E vou fazer lá. Diagonal principal menos a diagonal secundária. Diagonal principal vai ser x vezes 350 vezes 1. Vai ser 350x. Certo? 1 vezes y vezes 600. 600y. E 1 vezes 200 vezes 650 vai ser 13.000, né? 3 zeros, eu coloco e multiplico 2 por 65, 13. 130 no caso, né? Então, eu vou ter que acrescentar mais um zero. 130.000, perdão. Que é 2 vezes 65, é isso mesmo. 130.000, ok? Menos diagonal secundária. Diagonal secundária aqui. 1 vezes 350 vezes 600. Novamente, eu vou colocar os 3 zeros aqui que já existem. 1, 2, 3. 6 vezes 35. 6 vezes 5, 30. Vai 3. 6 vezes 3, 18. Mais 3, 210. Né? 21, né? 21 no caso. 210.000, ok? Mais 1 vezes x vezes 650. Vou colocar aqui. Vou descer essa continha aqui para baixo, tá? Vai ser 650x. E 1 vezes 200 vezes y, 200y. Ok? Isso tudo tem que ser igual a zero. Pronto, vou juntar aqueles termos que são semelhantes.
350 e 650x, né? Sendo que esse daqui vai ser negativo, né? Porque o pessoal da diagonal secundária vai estar dentro dos parênteses, ok? Então, vai ser 350 menos 650, vai ser 300 menos 300x, né? Porque lembra que ele vai ficar menos 650. Então, 350 menos 650 menos 300, certo? 600y menos 200y, 400y. 130.000 menos 210.000. Faremos então aqui, vai ser igual a 0, 0, 0. 8. Faltou um 0, né, gente? 80.000. Pronto. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 zeros. Fazendo a subtração aqui, 80.000. Isso aqui vai ser tudo igual a 0, ok? O meu x ficou negativo, como é de costume. O x não fica negativo, vamos multiplicar toda essa minha equação pelo menos 1. Ficaremos, então, com a equação geral dessa reta, como sendo 300x menos 400y mais 80.000 igual ao 0. Pronto. Eis aí a equação geral dessa minha reta. Ok? Segunda questão, a gente tem aí uma questão também bem grande, né? A gente pode ver aí que ela é gigantesca, tal. O que é que a questão no final ela quer? Ela quer que a gente determine aí a equação da reta que passa pelos pontos A e B. A mesma ideia que nós utilizamos aqui, certo? Vamos utilizar a condição de alinhamento dos 3 pontos, calculando, então, a sua determinante. A determinante tem que ser igual a 0. Pronto, e a gente facilmente encontra essa equação. Ficaríamos lá, o meu ponto genérico. Aqui. X, Y, coloco 1 aqui, né? 1 e 1. O ponto A, 0 e 32. O ponto B, 100 e 212. Ah, professora, eu sei como a formulazinha que usa para fazer essa mudança aí. Eu poderia utilizar? Não é o que a questão quer. A questão ela só quer a equação da reta que passa por esses pontos, tá? Então, não é necessário para essa situação de agora. Ok? Então, para calcular, então, aqui o determinante vai ter que ser igual a 0. Vamos lá, repetimos isso e podemos facilmente encontrar essa equação, que inclusive eu já resolvi. Deixa eu só achar aqui. Onde foi que eu deixei? Eu não calculei o determinante. Sim, já calculei o determinante, tudinho. A equação geral da reta, né? Sem ainda fazer as transformações, ficou sendo menos 180x mais 100y menos 3.200 igual a 0. Aí o que foi que eu falei? Normalmente é comum o x aparecer positivo, porque de repente vocês podem resolver a equação da reta e nas alternativas não está dessa forma, certo? A única coisa que basta a gente fazer é só multiplicar toda a equação pelo menos 1. Então, vamos ficar com 180x menos 100y mais 3.200. Uma ou outra equação está certa. Diremos que elas são equivalentes, tá? Então, tanto essa reta, tanto essa expressão, como essa daqui de baixo, representam a mesma equação da reta. A única diferença é que, como eu falei, estou considerando como o meu x
sendo ele positivo, ok? E por fim aí, a terceira questão também é uma questão bem grande. Aí ele pergunta aqui, ó. Então, qual é o número atômico do germânio? Observe que o germânio, ele está aqui alinhado, né? Ou seja, ele é o meu ponto genérico que pertence aqui à minha reta. Eu conheço aqui as coordenadas do silício, conheço as coordenadas do estanho. Para encontrar o germânio aqui, o seu número atômico, eu vou lá através do determinante, facilmente encontro. Monto novamente a minha matriz, né? Aí vou lá, vou colocar o germânio em cima, né? Porque ele é que contém o ponto genérico. Então, a coordenada X do germânio é 73, a Y eu não tenho, certo? Completo aqui com 1, né? Tem os 3 1 aqui, para calcular o determinante. A coordenada do silício, silício X é 28, Y é 14. Do estanho, a coordenada X é 118 e a coordenada Y 50. Pronto. Para calcular esse determinante, vamos usar o método de Sarri mais uma vez. Já podemos observar de cara aqui que nós só vamos ficar com uma variável, né? Porque só apareceu o y. Então, a gente vai ficar com uma equação no final em função de y, que é justamente esse y que corresponde aqui ao número atômico, certo? Então, repetindo aqui a primeira e a segunda coluna, é só fazermos o determinante, ó. Diagonal principal, 73 vezes 14 vezes 1, mais y vezes 1 vezes 118, mais 1 vezes 28 vezes 50, certo? Menos a diagonal secundária, 1 vezes 14 vezes 118, 73 vezes 1 vezes 50, e y vezes 28 vezes 1, certo? Resumindo, né, resolvendo tudo isso, nós achamos então que o número atômico do germânio é igual ao 32, tá? Certo? Já sem fazer os cálculos para não perder tanto tempo, né, para não ficar tão desgastante, achamos o número atômico do germânio igual ao 32, ok? Bom, gente, então fica aí esses exercícios para vocês praticarem, certo? Primeira questão, encontrar a equação da reta. Observem que sempre eu só dou 2 pontos. Se eu dou só 2 pontos, vocês vão ter que pensar no ponto genérico de coordenadas genéricas, de coordenadas x e y. Daí vocês facilmente poderão fazer essa representação, ok? Segunda questão, eu quero que vocês determinem a equação da reta que passa pela origem. Olha, presta atenção, pela origem. O que é a origem? É o ponto 0, 0. E pelo ponto 3 e 4. Então, foram dados 2 pontos. A mesma ideia da questão anterior, só que a diferença é que o outro par ordenado eu dei no enunciado. Todos esses 2 pontos têm que passar necessariamente pela origem. E na terceira questão aí, ele deu esses 5 pontos e quer que vocês verifiquem se esses pontos aqui, né, eles pertencem ou não a essa reta, a equação dessa reta. Então fica fácil, vocês têm várias formas de resolver. Pode pegar o ponto, substituir, se der igual a 0, é porque o ponto pertence, ok? A minha indicação para esse tipo de questão é essa. Você já pega o próprio ponto, substitui, se der igual a 0, é porque então esse ponto pertence a essa reta. Ó, aqui é x, então não tem x, vou substituir pelo menos 2. Aqui é y, vou substituir pelo menos 5. Faço as multiplicações e posteriormente as subtrações. Se der 0, está ok. Ok, gente? Então, tem aí as referências. Bom estudo para vocês. Beijos.